Olá pessoal, se você ainda não me conhece, eu me chamo Jarson e esse é o episódio 145 do Abananados Instacast. Mas antes de iniciarmos o episódio de hoje, que claro, vai falar um pouco da Qualivida, eu gostaria de falar dessa patrocinadora, né, que está conosco desde o início. E como eu falo aqui semanalmente, é uma clínica completa que conta com os mais diversos profissionais da saúde, bem como exames laboratoriais. Então, se você está precisando fazer um check-up, consultar um clínico geral, um médico do trabalho, dentista, vai até a Qualivida, faz o teu pacote por lá, divide, fica bem tranquilo para você parcelar. E é isso, Qualivida, a gente está falando de qualidade de vida. Vai até lá e cuida da tua saúde. E para este episódio nós convidamos Tierikson, mais conhecido como Barrinha aqui na nossa cidade. Seja muito bem-vindo, Tierikson, ao Abananados. Olá, Jardson. É uma honra estar aqui com vocês. É um prazer poder sentar nessa cadeira onde várias personalidades do nosso município já sentaram e compartilhar um pouco da nossa história com todos. Então é uma grande honra, um grande prazer estar aqui com você hoje. A honra é nossa, o convite tinha sido feito há muito tempo. Tierikson disse, não, vamos esperar aí um pouquinho. A gente esperou, né? E agora ele topou vir ao Abananados. Contar um pouco da sua história que vocês vão ver. É maravilhosa, né? Contar um pouquinho do seu empreendimento. Para quem não sabe, Tierikson está à frente da Qualivida, que é a nossa patrocinadora, né? E tem muita coisa para contar para a gente aqui hoje. Antes de eu entrar, Tierikson, nas perguntas que a gente sempre faz, eu vou primeiro pedir que você se apresente para aquelas pessoas que ainda não te conhecem. Ok. Como já foi dito, né, meu nome é Tierikson, sou natural aqui da cidade de Bananeiras, filho da terra, sou graduado em biomedicina, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estou como delegado do Conselho Regional de Biomedicina, faço parte também do Sindicato dos Biomédicos da Paraíba e também, como foi dito, um pouco do empreendedorismo também. Sou o dono da Qualivida Serviços de Saúde, que está aí para atender a toda a população. Atender com qualidade. Exatamente. Né? Eu utilizo os serviços da Qualivida antes mesmo de ser nossa patrocinadora, então eu posso atestar que lá é tudo feito com o máximo de rigor possível, né? Os exames laboratoriais, as pessoas que atendem lá, nós temos diversos, né? Vocês têm diversos profissionais da saúde lá, e é um trabalho de excelência sempre. E aí, a minha primeira pergunta é sempre essa, eu não vou pular isso dessa vez, vou fazer também. Eu queria saber quem é Barrinha em uma definição mais íntima. Olha, é complicado falar de si próprio, né? A gente é tendencioso a querer tecer qualidades, porque afinal de contas você está falando de você mesmo. Normalmente esse parâmetro ele é muito melhor avaliado quando as pessoas falam a seu respeito. Mas, para não fugir de fato de sua pergunta, o que eu posso dizer sobre Barrinha é que Barrinha é um cara simples, trabalhador, humilde, não esqueço minhas origens, sei de onde eu vim, onde estou e para onde quero ir. Então, essa simplicidade eu acho que define bem quem é Barrinha. E é muito interessante, né, essa sua resposta, até porque ela concatena muito com a pergunta posterior. Você é filho de Bananeiras, né, de uma família humilde da nossa cidade. Eu queria saber como é que foi crescer nesse seio familiar, como eu já disse, humilde, né, nesse ambiente, e como isso ele moldou o Barrinha que é hoje, o profissional que você se tornou, né? E naquele tempo, na sua infância, qual era o seu maior desejo? Você começa a fazer essas perguntas e a gente realmente é remetido a um passado. Vamos aí a viajar no tempo, 25 anos atrás, então era outra Bananeiras, era outra realidade.
Então, na verdade é que a nossa época não havia tantas expectativas. A gente vivia um dia após o outro. Lembro-me muito bem que as pessoas da nossa época tinham muito aquela cultura de precisar ir para grandes centros em busca de empregos. E a gente via isso, esse êxodo. E a gente inserido dentro daquele contexto só estudávamos porque tínhamos aquela obrigação escolástica de estar presente na escola, mas não conseguíamos termos perspectivas, a gente não criava, porque a nossa cultura era trabalhar para poder ajudar a manter as necessidades da casa. Então, não era, a gente não conseguia se projetar em um futuro. Se eu trouxer para você qualquer informação diferente disso, eu estaria até faltando com a verdade, mas a nossa perspectiva era viver um dia após o outro e pedir a Deus que a gente tivesse saúde para poder viver. Era isso. Eu sou de família humilde também, lá da zona rural aqui de Bananeiras, né? A gente tem uma idade próxima e era basicamente isso. A gente estudava porque realmente os nossos pais diziam, vão estudar que é pra vocês não serem o que a gente é, né? Exatamente. Conquistarem algo a mais, né? Apesar de que, mesmo na simplicidade, a gente sempre conseguia se sobressair de alguma forma, e esse dia após o outro ia se tornando vários dias bons, Isso. E a gente conseguiu, né, na verdade, conquistar muitas coisas nesse cenário. E aí você citou esse êxodo que acontece, né, para os grandes centros. Você me revelou que isso aconteceu com todos os seus irmãos, né, e você acabou ficando por aqui. Exatamente. Logo cedo, meu irmão mais velho, ele desde cedo ele sentiu a necessidade de poder estar ajudando no sustento da família. E aí ele viajou para o sudeste do país, foi para a casa dos nossos tios, lá em Itu, e foi trabalhar. E o meu irmão do meio, né, como a gente costuma dizer aqui, também foi para São Paulo trabalhar, e a gente estava dentro dessa realidade. Para ficar em Bananeiras, normalmente, a nossa época, a perspectiva de trabalho era apenas aquela situação chamada emprego de prefeitura. Não tinha muitas perspectivas, mas aí a única coisa que eu pedi aos meus pais foi que eu pudesse ficar para estudar. Porque talvez através do estudo, não trabalhando logo cedo, como os meus irmãos fizeram, talvez as portas pudessem serem melhores, oportunizadas para mim. E foi isso. Os meus irmãos, inclusive, por causa desse contexto, eu fui o primeiro formado dentre os irmãos e, claro, as condições foram melhorando. O meu irmão mais velho formou-se em Direito e o meu irmão do meio, ele é empreendedor também, ele trabalha com supermercados. Mas a realidade de estudar numa perspectiva de melhorar de vida foi algo que foi um ponto fora da curva dentro do meu seio familiar. Quer transformar o seu espaço em um verdadeiro jardim? Vamos te mostrar como. O segredo para um jardim perfeito começa nos insumos. Um substrato de alta qualidade, adubos balanceados e fertilizantes essenciais para manter e formar um jardim perfeito. Passo a passo, construímos um jardim vibrante e saudável. E você também pode. Transforme o seu espaço com a Viva Plantas. Confira a nossa linha de insumos e plantas e comece hoje mesmo. E aí, quando você fica aqui em Bananeiras, né, acaba não fazendo esse êxodo como seu irmão e continua aqui na cidade com os seus avós, eu queria saber como essa base familiar ela te ajudou, né, a te moldar mesmo nessa pessoa que queria realmente buscar o estudo, buscar melhores condições para sua família. Como é que isso te ajudou nesse processo? Olha, foi importantíssimo os papéis dos meus avós na minha vida como um todo, porque apesar de, se era difícil no nosso tempo, imagina ao tempo deles.
Então, eu estando com eles, estudando, as falas dos meus avós eram mais no sentido de: Barrinha, vai estudar, você precisa estudar. Às vezes, nem eles entendiam o tamanho, a importância daquilo que eles faziam. Mas os meus avós me deixaram um legado muito grande, moral, respeitar os mais velhos, aprender a ouvir as pessoas, falar menos e escutar mais. Então, assim, eu diria que nada do que eu sou hoje eu teria construído se não tivesse esses pilares, essas bases às quais os meus avós me deram. Bacana ouvir isso, Barrinha, porque realmente, para a pessoa que não estudou, como minha avó, minha mãe só estudou até a 7ª série, eles entenderem, né, vamos assim dizer, que isso é importante para aquela geração que está ali, né? A gente vê que muitos pais, eles empurram os filhos para trabalhar a todo custo, até fazem sair da escola, né? Claro, pelas condições, cada um tem seu, como é que eu posso dizer, sua realidade, né? Mas essas pessoas mais antigas, né, mais idosas, elas tinham um olhar diferente, né? Esse olhar que a sua avó teve, que a minha avó teve, que a minha mãe teve, isso é importante e foi extremamente importante para moldar os profissionais que nós nos tornamos, que outras pessoas se tornaram, e isso fica como, eu acho que um grande legado e um grande aprendizado para nós fazermos o mesmo, né, com os nossos filhos, no caso eu sou professor, com os meus alunos, né? Então eu acho isso importante demais você frisar. Sem dúvidas, e inclusive até na forma de a gente educar os nossos filhos, até a minha esposa, ela olha, Barrinha, tenha calma, não é igual como você foi criado com seus avós. Hoje é um pouco mais diferente, tem um pouco mais de complacência, entenda melhor, e porque é isso, a gente é tudo aquilo que eles ensinaram pra gente. E a gente vai replicando. Só que às vezes esse replicar não é muito legal, né? Porque a gente tem outra realidade. Mas vamos em frente. E aí, você me relatou também, né, nos bastidores, que o seu primeiro emprego foi na Marinha do Brasil. Conta aí como é que foi essa experiência. Foi única, foi muito bom. Na verdade, eu tinha um sonho de entrar para o Exército. É muito novo, né, alistamento militar, 18 anos. E aí, quando eu me alistei, eu tinha muito disso. Se alistasse na própria cidade, por ser do interior, a chance de ficar era menor. E aí, de forma proposital, eu procurei a capital para me alistar com o endereço da minha família em João Pessoa, dos meus tios, para poder ter uma chance maior de ficar no Exército. E, para minha grande surpresa, dentre todos os selecionados para servir as Forças Armadas, eu não fiquei no Exército, fui selecionado para a Marinha. E, nesse contexto, eu fui selecionado para a Base Naval do Rio Grande do Norte. Eu servi lá, passei 4 meses no curso de formação de aprendiz marinheiro e em seguida vim trabalhar na Capitania dos Portos da Paraíba em João Pessoa. Foi uma experiência fenomenal. Hierarquia e disciplina. A meu ver, tudo que o quartel me passou foi uma complementação daquilo que os meus avós, os meus pais me passavam. Então, eu absorvia tudo com muita naturalidade. Eu gosto disso, eu gosto da hierarquia, eu gosto da disciplina, das coisas sendo feitas de forma organizada, planejada. E no quartel tinha muito disso. Então, não sofri, como às vezes é pintado esse quadro, né, de que vai para as Forças Armadas e passa por dificuldades. Eu gostei muito, aprendi bastante, fiz bastantes amigos e hoje é uma grande lembrança. Essa disciplina que você cita, né, que já vinha, claro, de casa, mas que se intensificou lá na Marinha, você acredita que isso pode ter te moldado ainda mais, principalmente na questão das decisões posteriores à Marinha, por exemplo, quando você retorna para Bananeiras, quando você decide estudar, fazer concurso, isso te moldou? Sim, eu não digo que nós somos 100% produto do meio, mas eu digo sim que em grande parte nós somos influenciados pelo meio, porque me permita dizer que eu posso estar em um ambiente e não seguir exatamente aquele padrão de comportamento e portanto, o meio não ser tão exercer tanta influência sobre mim.
Com relação ao quartel, eu posso dizer que sim, eu sofri uma boa influência e que aquilo trouxe consequências para o meu caráter, para a minha personalidade, até para os dias de hoje, até para os meus negócios, a forma de sentar à mesa e conversar com algum cliente, com algum, enfim, fornecedor. Eu sempre trago essas marcas da disciplina, da organização, da hierarquia. Então, veio lá de trás, passou pelo quartel e eu acho que vai acompanhar para o resto da vida. Muito bacana. Você sabia que o planejamento da Cirne Reveste foi pensado especialmente em trazer o nosso acervo natural para que você chegue aqui e veja os nossos produtos ambientados? E já começo com 2 pedras naturais, queridinhas, almofadadas, pretas e brancas, que estão instaladas aqui no fundo da nossa imagem. A união da pedra branca com a pedra preta trouxe muita sofisticação para a entrada de nossa loja, além do cliente poder observar elas ambientadas, aplicadas e conseguir imaginar essas pedras em sua casa, no seu ambiente. A Cirne Reveste não só é uma loja que vende produtos naturais, ela consegue te mostrar as pedras ambientadas no espaço para que o cliente consiga fazer a melhor escolha de forma assertiva e segura. Então espero você para tomar um café e fazer as suas escolhas. E aí a sua volta para Bananeiras após esse período aí, ela é marcada por sua entrada no curso de administração aqui na nossa cidade, né? E infelizmente nós que tínhamos uma condição menor, a gente sempre escolhia o campus de Bananeiras, algum curso daqui, eu escolhi Ciências Agrárias por isso, não vou mentir, né? Talvez isso tenha influenciado você a escolher administração também. E posterior, ainda cursando administração, você faz um concurso aqui para auxiliar de serviços na área da saúde na nossa cidade. Conta como é que foi esse período, né? A desistência, inclusive, do curso de administração. Isso. Quando eu voltei do quartel, e aí já com aquelas questões de, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Já não sou mais aquele jovem, já não sou mais aquele adolescente, tenho responsabilidades, maior de idade. E aquelas pressões internas que eu acho que é comum a todo, vamos dizer assim, adulto jovem, aquela pessoa que entra nessa fase. E eu me perguntava o que fazer. E você foi muito feliz na sua colocação, porque, de fato, há 25 anos atrás, há 20 anos atrás, enfim, né, na nossa época, estudar um curso superior, a gente tinha que pesar todo o contexto ao nosso redor. Às vezes você não fazia, ou melhor, você não conseguiria fazer o que de fato gostaria de fazer por causa das circunstâncias que estavam ao seu redor. Então a gente olhava para o campus de Bananeiras e que, modéstia à parte, nós somos agraciados por termos um campus da Universidade Federal aqui na nossa cidade. E aí eu olhei para os cursos que havia no campus 3. Eu digo, bom, em casa, não vou ter custo de hospedagem, não vou ter custo com praticamente nada. Universidade pública. Então, dos cursos à época oferecidos, eu optei por administração. Não foi por vocação, sou muito tranquilo em dizer isso. Não foi por vontade, digamos assim, de querer seguir carreira na administração. Foi pura e simplesmente porque eu precisava estudar e o ensino médio já tinha concluído e eu precisava entrar na universidade. E fui fazer administração. Nesse período, surgiu o concurso, e a gente já está falando, acho que 2006, 2007, se eu não estiver enganado aqui. A Prefeitura de Bananeiras abriu um edital. Então eu pensei o seguinte, bom, eu vou me inscrever para uma das vagas, não vou ser ambicioso, e aí com toda modéstia eu lhe digo, aquele princípio da humildade, eu falei para mim mesmo, eu preciso de um emprego, mesmo que esse emprego não seja aquilo que eu me identifique com ele, mas eu preciso ter uma fonte de renda a qual eu não precise mais estar dependendo de outras pessoas. E aí optei por fazer o concurso para um cargo de nível fundamental, que foi auxiliar de serviços da saúde. Graças a Deus, passei no concurso, a gente teve alguns percalços no meio do caminho, mas conseguimos a nomeação e comecei a trabalhar no Hospital de Bananeiras. Fazia administração à noite
e trabalhava manhã e tarde na limpeza do Hospital de Bananeiras. Digo isso com um certo nível elevado de orgulho, porque isso faz parte de minha história. Então eu fui auxiliar de serviços gerais do hospital por muitos anos. Estudava administração e ia trabalhar no hospital. Até que, nesse contexto, convivendo com as pessoas do hospital, convivendo com os pacientes, fazendo limpeza, convivendo com os profissionais, e eu digo isso agora com tristeza até, mas eu via maus tratos. Digo isso me referindo a profissionais da saúde no trato com pacientes. Tanto que isso serviu como uma mola propulsora para eu mudar, dar uma guinada na minha vida. A partir daqueles contatos que eu estava tendo com aquelas pessoas, com aqueles profissionais que não faziam o seu trabalho da forma correta, eu disse, poxa, eu posso ser um bom profissional na área da saúde. Então, eu tive a brilhante ideia de trancar o curso de administração e fazer o curso técnico de enfermagem em Guarabira. E motivado por isso, eu queria ser um profissional da área da saúde para mostrar para aqueles, primeiro para poder fazer um bom serviço, e depois para mostrar aquelas pessoas que não era daquela forma que se tratava uma pessoa. Então, este foi o principal motivo, na verdade, de eu ter migrado para a área da saúde. E aí comecei a me encontrar. Inclusive, fui muito criticado até por colegas. Eu ia perguntar exatamente isso, né? Se teve crítica, porque você trocou o curso superior por um curso de nível técnico. Isso, exatamente. Não, eu recebi muitas críticas, mas assim, a convicção, porque o que me movia a tomar essa atitude não era o status, não era o poder econômico, era muito mais que isso. Era eu poder oferecer às pessoas um trato digno, era poder fazer com que as pessoas se sentissem bem no ambiente que elas já chegavam debilitadas. Isso foi muito forte na minha vida. É muito mais que dinheiro, é princípio, é vida humana. E, de fato, eu fiz isso pensando exatamente nesses valores. E aí, segui com o curso técnico, até que surgiu o Enem. E me permita, se eu não me engano, ou foi o primeiro ou foi o segundo Enem da história dos Enems. E aí prestei o Enem e passei para o curso de biomedicina. E aí daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. A gente vai falar disso exatamente agora, porque você deixa ali a administração pelo curso técnico, né? Mesmo assim, vai lá, faz o Enem, né? Querendo talvez ir para o curso de enfermagem, que você já tinha me dito, né? E naquele tempo, você me relata que eram 5 opções de curso que você poderia escolher. E aí você me disse o seguinte, eu ia escolher as 5, mas acabei escolhendo 4 e alguém, né, que trabalhava com você acabou sugerindo que você fizesse biomedicina e você colocou ela como 5ª opção, não é isso? Exatamente. Conta um pouquinho disso aí, cara. Exatamente. E é interessante essa parte da minha história porque tudo aconteceu no período que eu ainda trabalhava na limpeza do hospital. Estava eu trabalhando normalmente e um dos funcionários do setor precisou tirar férias. E o diretor do hospital, à época, pediu que eu fosse tirar as férias desse funcionário no laboratório do município. Mas a minha função era de auxiliar de serviços gerais e eu estava lá a limpar o laboratório. E aí, nesse contexto, surge o Enem. E no início, como você bem disse, a gente tinha 5 opções. Você poderia optar até por 5 cursos diferentes. Eu estava amando tanto o curso técnico de enfermagem e o que me movia era, de fato, cuidar de pessoas, que eu pensei, de fato, colocar as 5 opções para a enfermagem. Mas aí, a chefe do setor, que ela é farmacêutica bioquímica, inclusive bastante conhecida porque ela está conosco há bastante tempo, ela disse, olha, Barrinha, por que você não coloca biomedicina aí como uma das opções?
Eu disse, doutora, eu não sei nem o que é isso. Aí ela falou, em poucas palavras, Barrinha, é fazer o que eu faço, sendo que ao invés de ser farmacêutico bioquímico, vai ser biomédico. Aí eu digo, doutora, eu vou colocar aqui como quinta opção, porque eu sei que tem a ver com a área da saúde. Eu vou mais pelo que a senhora está me indicando do que propriamente uma escolha minha. Olha lá, a gente sendo influenciado pelo meio. E, assim, para minha surpresa, passei exatamente na quinta opção, para biomedicina, e as 4 outras opções, que todas elas eu coloquei em enfermagem, não consegui passar. E aí eu estava diante de um novo cenário. Limpava o hospital, o chão do hospital, estava fazendo o curso técnico de enfermagem e havia passado para biomedicina. E era na UFRN, em outro estado, em outra realidade, e aí novos desafios, novas circunstâncias, enfim, um mundo de situações acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu não fujo de desafios, eu não tenho medo de enfrentar. Comecei a fazer com que as circunstâncias ficassem favoráveis ao fato de eu ir estudar. À época, lembro-me muito bem, a secretária de saúde era, e aí me permita esse registro, porque eu tenho uma consideração, um carinho enorme por ela, era a doutora Fátima, a mãe do nosso querido Guga Aragão, doutora Fátima Aragão, Fátima Ramalho. E aí eu cheguei para ela, no gabinete, nervoso, com medo do que poderia vir da parte dela. Eu disse, doutora, eu passei para estudar biomedicina, não é aqui, é longe daqui, eu não tenho condições de trabalhar como eu trabalho até então, mas eu não posso deixar o trabalho, porque é o trabalho que vai me dar o sustento para eu poder estar estudando fora daqui, e eu queria saber se há alguma possibilidade a senhora organizar a minha carga horária, enfim. E, meu amigo, ela me disse algo, dentre tantas coisas que tantas pessoas que já passaram pela minha vida me disseram e estão gravadas. Eu queria até abrir um parêntese para dizer isso. Nada na construção humana, de qualquer que seja o indivíduo, acontece sozinho. Sempre há intervenções de pessoas que ficam marcadas para a sua vida. Então, a gente precisa ser grato às pessoas. A gente nunca é o que a gente é apenas pelo nosso esforço. E eu devo a muitas pessoas, sabe? Não falo de dinheiro, não falo de favores, eu falo de relações humanas, de empatia e de alguém se colocar no seu lugar e dizer, eu vou te ajudar para você poder ir mais longe. E foi dessa forma com a doutora Fátima. Ela olhou para mim e disse, meu filho, você vai crescer, você vai criar asas, então não serei eu que vai impedir o seu crescimento. Converse com o diretor do hospital, busquem uma alternativa, trabalhe só de final de semana, mas vai estudar. E parabéns pela sua aprovação. E aí, cheguei para o diretor do hospital, um grande amigo também, uma pessoa que eu levo para a vida, que é Tiago Moreira. E aí, eu disse, Tiago, conversei com a doutora Fátima e o cenário é esse. Tiago disse, Barrinha, a partir de hoje você vai trabalhar na recepção do hospital, nos finais de semana, e durante a semana você está livre para poder estudar. Então eu passei aí bons e longos anos estudando de segunda a sexta na UFRN, vindo nas madrugadas do sábado para o hospital, passava o sábado e o domingo no hospital, e na madrugada do domingo para segunda retornava para a UFRN para seguir com o fluxo dos estudos. E foi esse o meu primeiro contato com a biomedicina, ou melhor, com o acesso à biomedicina. Foi através de tudo isso. Ainda bem que você encontrou pessoas no seu caminho que facilitaram a sua vida. Você sabe que isso não é uma regra, né? É uma exceção. Raramente a gente encontra pessoas que querem ver as pessoas crescerem, né? Principalmente as que estão um degrau acima, né? Tem muitas pessoas que querem realmente ver o outro até ultrapassá-lo, mas outras pessoas não. Eles querem que você continue naquilo dali e não progrida, né? E graças a Deus, no seu caminho apareceram pessoas que quiseram o contrário, queriam o seu crescimento, né? Apesar de ser uma rotina exaustiva, porque você passar
a semana inteira estudando na UFRN, chegar na madrugada, pegar um plantão ali, sábado e domingo, e depois voltar para lá, isso é assim, exaustivo, né? Eu já estive numa situação parecida, eu fazia 2 universidades, uma em Campina, inclusive, e era professor da escola normal, e para mim já era difícil, eu estava em casa, né? Todos os dias eu estava em casa, você não, você estava fora daqui, né? E eu queria saber, Barrinha, nesse contexto, né, o que você acha que aquela profissional que te sugeriu fazer biomedicina, ela enxergou em você para sugerir isso? Porque até então você estava ali como o auxiliar, né? E ela enxergou algo a mais em você para sugerir isso. O que é que você acha que ela enxergou? Olha, é difícil dizer. Eu acho que se ela pudesse falar, ela talvez teria maior propriedade. Mas eu acredito muito que o meu zelo, sabe? E eu vou até fazer trazer um depoimento aqui. Eu lembro-me muito bem quando eu fui tirar as férias desse funcionário no laboratório. Peguei uma sexta-feira e eu vou abrir também, vou expor uma outra realidade. Eu não gostava desse trabalho, não é menosprezando, era o que eu tinha. Então eu precisava fazer bem feito, mas eu não precisava gostar. Isso eu aprendi já dentro da hierarquia e disciplina militar. A gente não precisa gostar das obrigações que temos a fazer, mas a gente precisa executá-las e executá-las bem feito, gostando ou não. E uma bela sexta-feira, eu cheguei no laboratório e revirei o laboratório, limpando absolutamente tudo, lavando o chão mesmo. E quando essa profissional chegou, ela foi tomada assim por um susto, disse: aconteceu alguma coisa aqui dentro do laboratório? Eu falei: não, doutor, eu estou apenas limpando. Então eu acho que essas atitudes, que inclusive à época ela disse: isso nunca aconteceu aqui dentro, assim, uma limpeza nesse nível. Eu disse: não, mas não é meu trabalho limpar? Eu vou limpar isso aqui e vou fazer bem feito. Então eu acho que um pouco disso, sabe? Essa proatividade, esse cuidado, o zelo com o meu trabalho, mesmo no íntimo, eu não gostando de fazer aquilo, mas fazia porque era minha obrigação fazer e fazia bem feito. Eu acho que isso repercutia um pouco a ponto de ela dizer: eu acho que esse menino ele serve para isso aqui. Eu acho que foi por aí. É muito bacana, talvez ela tenha enxergado realmente isso, né? E doutora Fátima, Tiago, eles também enxergaram algo a mais em você, né? Como é que você diria, né, em poucas palavras, a importância disso nesse início lá na UFRN, né? A importância deles terem sido tão bacanas com você? Isso me trouxe um peso grande, um peso da responsabilidade, porque pessoas acreditavam em mim a tal ponto de me oportunizar, porque dentro do direito deles, eles poderiam muito bem dizer: Barrinha, você precisa cumprir com sua carga horária e você tem que estar aqui de segunda a sexta cumprindo esse horário. Poderiam, mas como você bem disse, algo motivou eles a fazerem isso. E assim, antes de tudo, eu acredito muito nas providências divinas. Acho que Deus ele sabe o que é melhor para a gente. E essas pessoas não à toa estavam no meu caminho, porque eu acredito muito que, movidos por Deus, eles também tomaram essas atitudes, sabe? E quando eu estava na universidade, eu olhava para todo esse contexto, eu digo: pessoas acreditaram em mim, pessoas investiram o seu tempo em mim e acreditam que eu posso fazer. Então, a cada dificuldade que eu encontrava, a cada situação difícil, eu lembrava desses pontos positivos. E me permita dizer também que nem tudo foram flores no meio do caminho, sabe? Inclusive, dentro da própria família, a gente encontrou resistência. Só para você ter ideia, e aí eu não escondo para ninguém, como já foi dito aqui, a gente é de família humilde. Pessoas de dentro da nossa própria casa se levantaram e disseram: olha, desiste disso porque isso não é para você. Olha o custo, olha o tanto de coisas que você precisa fazer para poder estudar. E estudar tão longe, não tinha nada melhor para você fazer aqui mais próximo de sua casa, para não ser tão dispendioso. Desiste, isso não é para você. Então, quer dizer, como você bem disse, ao passo que pessoas nos levantavam, nos motivavam e nos traziam essa responsabilidade consequente,
outras pessoas, e às vezes dentro da própria casa, se levantavam de forma totalmente contrária a isso. Mas no final das contas, tudo isso eram combustíveis. Até quem tentava tirar uma pedra, na verdade, estava fazendo com que eu subisse naquela pedra e subisse mais alto. Eu lembro, quando esse fato ocorreu, quando a pessoa da minha família falou isso, uma coisa que me marcou para o resto da vida, está esculpido no meu coração, foi a fala de minha mãe em resposta a essa frase. Quando foi dito que eu desistisse pelo fato de que eu não teria condições de me sustentar, de terminar o curso, minha mãe, ela olhou para mim e disse: meu filho, ainda que eu tenha que pedir esmolas, eu peço esmolas se for o caso, mas você não vai desistir do seu curso, você vai até o fim, porque você vai conseguir. E assim, apesar de todos os contextos, de todas as ajudas, de todas as tentativas de não ajudas, por assim dizer, essa fala de minha mãe, ela se viu como o suprassumo das ajudas, sabe? Toda dificuldade que eu olhava, eu dizia, minha mãe estava disposta a isso por mim. Então, viajar na madrugada, trabalhar finais de semana e ter que... uma semana exaustiva de estudo, e não era fácil, foi um curso muito pesado, eu digo isso com toda a modéstia, mas eu estudei de verdade. Eu olhava para o que minha mãe estava disposta a fazer por mim, e eu dizia, eu não vou parar por aqui. E muito pelo contrário, quando chegava a madrugada do domingo para a segunda, era uma coisa divina. Pode acreditar, o meu fôlego se renovava, as minhas forças eram renovadas. Eu tinha colegas que diziam, Barrinha, eu não consigo, eu não entendo como é que tu consegue ter energias para fazer isso. E hoje, talvez eu não tivesse, mas lá atrás eu dizia, que conversa é essa, meu amigo? Vamos embora aqui. E eu ia, e para mim era tranquilo, era normal, e era de moto, viu? Eram 2 horas e alguns minutos, indo e voltando. Vi muitos acidentes, vai parecer mentira, mas não é mentira o que eu vou dizer agora. Eu cheguei a cochilar em cima da moto, mas Deus me guardou. Fração de segundos, mas eu dei aquela, a gente chama de pescadinha, só que foi, acho que uma pescadinha bem, bem longa, assim, de 20 a 30 segundos. E Deus me manteve ali na direção da moto. Foi um trecho bem marcante entre Pacifica e Santo Antônio. Tem uma reta bem, acho que são, eu não lembro bem a quilometragem, mas foi naquela reta, vindo para trabalhar, que eu dei uma cochilada. Mas é isso. Então, apesar de todas as tentativas de, desistência e todas as ajudas, a fala de minha mãe, ela foi preponderante em todos os sentidos para que eu pudesse concluir o curso. Eu fui deixando você falar porque justamente era a minha próxima pergunta, essa, né? Com relação a essa frase dita pela sua mãe, que eu até coloquei ela aqui, né? Meu filho, ainda que eu tenha que pedir esmolas, mas você vai se formar, você vai me dar esse orgulho. E foi a frase que você tinha me dito anteriormente, né? Uma frase assim, que tem um peso muito grande, vindo da sua mãe, e as nossas mães, elas são preparadas para fazer tudo por nós, né? E se precisasse pedir esmola, ela tinha ido pedir esmolas, né? Eu acho isso muito importante, esse cuidado, esse carinho que todas as mães têm pelos filhos, né? Claro, tem umas que não têm, mas graças a Deus as nossas têm. E realmente era um esforço muito grande da sua parte. Para quem anda de moto, eu andei de moto minha vida inteira, sabe que é perigo a todo momento. Por exemplo, quando eu vinha do sítio, quando não era acidente, minha mãe ligava: acabaram de roubar uma moto. Então você já fica naquela expectativa de que o próximo pode ser você, né? Então, mudar horários, né? Essa cochilada que você deu, ainda bem que foi numa reta, porque se fosse numa curva, realmente o negócio tinha sido... Eu dei uma cochilada mental uma vez, entre aspas, né? Eu sempre fui muito... Eu acho que eu tenho TDAH. E, infelizmente, eu esqueci que tinha um desvio ali no tabuleiro quando estava fazendo aquela creche. E eu estava preocupado com uma prova que eu tinha feito. Tipo, eu não queria passar na prova, olha o nível de loucura. Não queria passar na prova, mas estava preocupado de tirar uma nota muito baixa, ser feio. Loucura mesmo da cabeça, e acabei pulando a barreira que tinha lá. E minha sorte é que eu estava de capacete, mas
foram 15 dias de dores intensas, né? Então, o perigo que você corria com essas 2 horas e pouquinhos minutos toda semana era real, né? Além de toda a bagagem que você tinha lá de estudos, porque o curso de biomedicina não é um curso qualquer que você se dedica ou, infelizmente, você não vai ser um bom profissional, né? E aí a gente tem histórico de que você é tão bom profissional que você ultrapassou, como é que eu posso dizer, gestões aqui em Bananeiras, né? Então você vem de uma gestão anterior, fez parte dessa gestão, saiu agora, infelizmente, entre aspas, né, para o laboratório, mas felizmente para você, para cuidar de algo seu. Então a gente fica muito feliz com isso, e que bom que você não desistiu com as palavras dessas pessoas, da sua família ou dessa pessoa em específico, né? Exatamente. E só para você entender o nível de dificuldade que a gente encontrou quando eu comecei a estudar, eu falo agora do ponto de vista acadêmico mesmo, escolástico, lá na universidade. Porque, como a gente até já falou anteriormente, a gente tinha uma mentalidade de estudar por estudar. Incrível. Se eu tivesse hoje, se eu tivesse lá atrás a consciência que eu tenho hoje, o meu ensino fundamental, o meu ensino médio, que hoje não é mais médio, né? Seria totalmente diferente. Totalmente direcionado para algo específico. Mas a gente precisa entender também que a maturidade... Eu só atingi esse nível hoje justamente pelo tempo vivido. Mas na época, a gente era ensinado pelos nossos avós, pelos nossos pais, de que, olha, vai estudar. Ah, mas por que eu tenho que saber de ciclo de Krebs? Por que eu tenho que fazer fórmula de Bhaskara? E por que isso e por que aquilo? A gente não entendia que aquilo ali era formação básica, elementar, para você poder fazer um bom vestibular e ser o profissional que quisesse ser. A gente não tinha esse tipo de construção mental. A gente só tinha a obrigação de passar, de tirar 7. Na minha época era assim, estude, tire 7. Mesmo que não saiba depois o que estudou. A dificuldade foi tamanha que quando eu entrei na universidade, ali eu disse aqui, eu preciso estudar. Eu comprei cursos de química, de biologia, como complementação para poder não ficar para aquém dos conteúdos dados em sala de aula. E aí foi muito difícil, mas a gente conseguiu. Graças a Deus, me formei e, como você bem disse, atravessei algumas gestões enquanto coordenador. Bacana, Barrinha. Inclusive, recentemente você chegou a falar que quando foi fazer biomedicina, não sabia nem o que era biomedicina. A verdade é essa, né? Mas aí você tinha aquela vontade de tratar bem os pacientes, né? Que até porque você presenciou coisas que não deveriam acontecer, mas acontecem até hoje, infelizmente, né? O que significa esse atender bem para você e como a biomedicina ela se encaixou nesse seu propósito? Olha, meu amigo, eu consigo falar isso com muita tranquilidade, com naturalidade. Afinal de contas, são 20 anos como servidor público ali no hospital. Seja em um setor, seja em outro, mas, de maneira geral, são 19 anos, quase 20. E as pessoas, elas precisam de atenção. Elas precisam serem ouvidas nas suas necessidades. A gente estuda, a gente se capacita, a gente se torna um bom profissional, porque quem chega em um ambiente como aquele, chega debilitado, seja em qual nível for, mas existe um nível de debilidade naquele ser humano. E a gente tem condições de poder olhar nos olhos dele, poder atendê-lo de maneira a suprir a sua necessidade. Então, eu acho que isso é o papel mais importante de um profissional da área de saúde, é poder olhar o indivíduo como um todo, sabe? Não é apenas uma pessoa, uma ficha, um dado, um número, é uma história, é uma pessoa que está com uma dor, é uma pessoa que está ansiosa, é uma mulher que está ansiosa para saber se está grávida, se não está, sabe? E a gente passou por um período terrível da pandemia, é uma pessoa que está aguardando um diagnóstico ou não de Covid, então você poder ter acesso a essas pessoas e dizer, olha, calma, tudo vai dar certo. Eu tô aqui para te ajudar. Então isso para mim é muito importante. Eu acho que eu pauto muito do meu trabalho nessa filosofia de ajudar as pessoas mesmo, dentro das suas necessidades. Excelente, né? Eu acredito que
até um bom dia que a gente dá a uma determinada pessoa pode modificar o dia dela, né? Então, às vezes a gente tá tão ansioso, tão cheio de coisa para fazer, que a gente vai passando por todo mundo e esquece de dar um bom dia, mas quando uma pessoa vai e dá um bom dia, você meio que acorda e segue já diferente dali, né? Imagina você poder fazer isso diariamente, não com um bom dia, mas entregando resultados de forma rápida, né, como a própria Qualivida entrega, né? Então, já cheguei a fazer exames lá pela manhã que no final da tarde estava lá, tudo no meu, não no meu WhatsApp, né, que vocês têm um sisteminha, e só entrava lá e olhava os resultados. Então, assim, isso é muito bacana, porque a ansiedade ela tem assolado esses últimos anos muitas pessoas, né, e não é legal você estar ansioso por um simples resultado como esse. E quando ele vem de forma mais rápida, efetiva, isso facilita demais a nossa vida e nos deixa mais tranquilo, né? E aí, Barrinha, você termina seu curso lá na UFRN, volta para Bananeiras e por um período, né? Período longo, 10 anos, você foi coordenador do laboratório de exames aqui municipal, inclusive se tornando chefe da sua ex-chefe. Isso. Como é que foi isso aí? Como é que foi esse processo? As pessoas que trabalhavam com você na limpeza, como é que foi isso? Olha, foi muito legal, porque essas pessoas, quando eu me tornei coordenador, todas essas pessoas já conheciam Barrinha, já sabiam quem era Barrinha da limpeza, como Barrinha limpava as enfermarias, como Barrinha limpava a mesa cirúrgica. As pessoas conheciam Barrinha da recepção, como Barrinha tratava as pessoas, os pacientes, os próprios profissionais. Então, desde sempre já foi criado aquela identidade profissional. Poxa, Barrinha era bom quando limpava, Barrinha limpava bem. Isso eu estou falando sem vaidade, sem exibicionismo, mas pela prática do dia a dia mesmo. Então, quando eu cheguei para ser coordenador, foi algo quase que como natural, aquele respeito, a empatia dos profissionais, todas as situações que a gente propunha eram muito bem recebidas. Enfim, não foi algo difícil, não foi algo chocante, um novo coordenador. Apesar de eu estar sendo, naquele momento, melhor dizendo, chefe da minha chefe, mas as pessoas já sabiam quem era Barrinha e que não havia comigo aqueles tons de, autoritarismo por ser coordenador. Muito pelo contrário, a gente tratava todo mundo de maneira muito tranquila, a ponto de ter uma relação muito bacana entre a minha pessoa enquanto coordenador e os subordinados. E aí, depois de mais de uma década, a gente pode dizer assim, à frente dessa coordenação, você decidiu deixá-la, né, há pouco tempo, para cuidar de um projeto que é, assim, talvez o projeto da sua vida hoje, que é a Qualivida, né? O que motivou você a fazer esse novo giro, né, e encarar esse empreendedorismo de fato mais efetivo? Perfeito. A gente pode responder essa pergunta por duas vertentes, por assim dizer. A primeira delas é que eu posso dizer assim, de maneira até carinhosa, eu fui vítima do nosso próprio sucesso. O laboratório do município, ele, claro que com muito investimento da gestão, com um olhar muito cirúrgico de atendimento das necessidades, e aí eu falo de forma apolítica, apesar de que não seria nenhuma injustiça eu falar muito bem acerca do nosso atual gestor no que diz respeito à condução dos trabalhos do laboratório. Não seria injustiça, mas para trazer um diálogo de forma apolítica, o que eu posso dizer é que o laboratório ele cresceu tanto e com toda a modéstia, com toda a minha contribuição ao longo dos 10 anos, a gente chegou num momento em que o laboratório estava exigindo mais de mim mesmo. E eu já tenho a Qualivida há 6 anos. A gente já está no mercado há 6 anos. E também há uma exigência do mercado e da própria empresa. Existe até um ditado que diz que quem engorda o gado é o olho do dono, né? Então, eu preciso engordar o meu gado. E aí eu fiquei naquela situação de que eu não consigo fazer um trabalho
assim, não de forma 100% com todo o meu empenho. E o laboratório do município estava exigindo alguém o tempo todo lá, porque as demandas cresceram muita. O laboratório desenvolveu demais. E aí necessitava de uma pessoa em tempo integral para poder coordenar, organizar fluxos, rever protocolos. E nesse contexto eu precisava tomar uma decisão. Ou eu continuava focando 100% no município, ou eu focaria na minha empresa, mas não dava para ter os dois. Porque, como eu disse, seria impossível eu manter um trabalho com toda a modéstia, mas um trabalho de excelência nos dois ambientes. Você não consegue estar presente o tempo todo nos dois lugares. Então, eu estava eu passei um bom período nesse dilema. Existe um apego afetivo, um carinho, e isso fazia com que eu fosse resistente a sair do município, mas ao mesmo tempo eu construí uma empresa do nada, tem uma história, existem pessoas que têm seus empregos de carteira assinada ali dentro daquela empresa, as quais dependem de ações administrativas minhas para que a condução dos trabalhos sejam favoráveis e não faltem os seus salários, por exemplo. Então existe, na verdade, uma preocupação com a empresa. E aí, no meio desses dois contextos, eu precisei tomar uma decisão. E a decisão que eu tomei foi: já são 10 anos no município, aprendi muita coisa, entreguei muita coisa, deixa novas pessoas, novos ares, novas ideias poderem, a partir de agora, tocarem o barco. E eu vou me dedicar de maneira mais efetiva, ser mais cuidadoso com aquilo que eu criei do nada, com a minha empresa, com a Qualivida. Então, foi a partir daí que eu tomei essa decisão, conversei com os gestores, tanto o nosso prefeito, como também o secretário de saúde. Houve, inclusive, resistência da parte deles. Poxa, Barrinha, repensa, mas é uma decisão pensando na saúde da empresa, sabe? E passei o bastão e estou agora conduzindo a Qualivida, graças a Deus por isso. Excelente, são 10 anos de excelência no serviço público, né? Assim como 6 já também no serviço privado, mas tem uma hora que a gente precisa realmente decidir, porque as coisas elas vão tomando proporções maiores, né? E a Qualivida hoje tomou proporções bem maiores e você precisa cuidar do que é seu também, né? Então, é isso, deixar oxigenar lá o serviço público com novas ideias, como você mesmo falou, e seguir nesse caminho que, assim, tem tudo para crescer ainda mais, né? Então você tem um potencial muito grande, a sua empresa tem um potencial muito grande, e nesse sentido já queria te fazer uma pergunta voltada à Qualivida, né? Com relação à sua realização pessoal e profissional, o que seria a Qualivida nesse contexto? Olha, a Qualivida, ela seria um retrato de quem eu sou como profissional e como pessoa. A Qualivida é uma consequência daquilo que estava dentro de mim. É uma externalização, ou externar os meus sonhos que estavam em mim. É redundante, mas só para que você entenda, quando eu estava cursando, e de fato, quando eu comecei, eu não tinha noção nenhuma do que era biomedicina. Mas eu lembro que lá no segundo ano, ou seja, quarto, quinto período, que a gente começou a ver aquelas disciplinas mais focadas para a biomedicina, ali eu disse, poxa, fui pescado. A biomedicina, eu não escolhi a biomedicina me escolheu. Então, lá no meu quinto período, eu já dizia para os meus colegas de sala, eu dizia, olha, eu não tenho dinheiro, eu não sei como, mas um dia eu ainda serei dono de um laboratório, eu vou ter o meu próprio laboratório. Inclusive, professores meus à época, olha, Barrinha, tu tens um perfil, bicho, de pesquisador, por que você não faz um mestrado, fica aqui com a gente, tem bolsas e tal. Eu disse, professor, eu acho muito lindo, é importantíssimo o trabalho de vocês. A gente sobrevive, inclusive, por conta das pesquisas que são feitas, mas
o meu chamado eu encontrei. E eu sou profissional de bancada. Eu gosto de fazer exames. É o que eu gosto de fazer. E aí, quando eu me formo, passo por esse processo de 10 anos no município e vejo a Qualivida ganhando essa notoriedade, essa expressão no mercado, eu diria não só a nível de Bananeiras, mas na nossa micro-região, eu digo que ela é o produto do que estava dentro de mim. E eu digo isso com o maior prazer do mundo. E me permita citar a figura de uma outra personalidade aqui de nossa cidade, que é um empresário local. Eu vou só me reservar o direito de não dizer o nome, porque eu não consultei a ele para saber se eu poderia ou não dizer o nome dele aqui. Mas, como eu disse, nenhuma construção na nossa vida é feita por apenas duas mãos. Sempre tem outras pessoas ao nosso redor. E tem um grande empresário aqui em Bananeiras, ao qual eu tenho um enorme carinho, um enorme respeito, e digo com toda tranquilidade, se não fosse a ajuda dele, se não fosse o empenho dele no início de tudo, talvez... eu não digo que eu não teria a Qualivida, porque, como eu disse, era um sonho antigo, mas talvez não estivéssemos onde estamos hoje. Então eu queria deixar isso registrado também, mas o fato é esse, é que a Qualivida é uma externalização de um sonho vivido na academia, na faculdade. E hoje, quais são os serviços que são oferecidos na Qualivida? Porque não são só exames, né? A gente tem diversos profissionais por lá. Gostaria que você falasse um pouquinho mais da Qualivida. Sem dúvidas. E aí os olhos brilham, o sorriso vem fácil, porque realmente a Qualivida hoje ela tem uma expressão local. Várias das demandas da população a gente consegue atender e atender de forma com qualidade, com excelência. A gente tem clínico geral, dermatologista, a gente tem ultrassonografias, a gente tem médico do trabalho, tem ortopedista, tem cardiologista, a gente tem serviço de odontologia, tem o laboratório, como eu bem disse, como você já frisou, mas a gente tem uma gama de profissionais, tem enfermeiros, tem enfermeira para atendimento de enfermagem da mulher. São muitas as especialidades médicas e os serviços associados. Temos fisioterapeuta também. E a gente está aí, eu não sei se já é o momento de falar, mas a gente vai ter aí uma grande novidade nos próximos dias. A gente fechou uma grande parceria comercial com um grande médico da região e a gente vai promover um evento que nunca houve registro de algo nessa magnitude. E aí eu já faço o registro em primeira mão aqui no podcast desse evento que a gente está para promover. A Qualivida vai passar por algumas mudanças, algumas adaptações, novos médicos serão implementados à nossa grade de profissionais e daqui a pouquinho aí tá sendo preparado. Daqui a pouquinho a gente vai divulgar aí em off, eu vou lhe contar os detalhes, mas para o público em geral, segura só mais um pouquinho aí, mas a gente está preparando algo muito bom. Pelo menos ele vai contar em off, porque eu sou bem curioso. Mas é isso, Barrinha, né? Eu queria saber também, né, a respeito da Qualivida, que a gente sabe que é uma clínica realmente completa. Eu falo aqui isso semanalmente, né? Conta com os mais diversos profissionais, bem como exames laboratoriais, e tem toda uma facilidade na hora de você pagar, né? Porque às vezes você deixa de fazer um exame porque não consegue fazer esse pagamento naquele momento. Mas aí lá, né, divide no cartão, então é muito tranquilo de fazer exames lá na Qualivida. Mas eu queria que você me dissesse qual é o maior diferencial que você enxerga na sua clínica hoje, né? E quais seriam os maiores planos que você tem para a clínica aí para o futuro. Pois é. Eu vou pegar até carona na sua própria fala, porque eu consigo enxergar um diferencial nosso muito evidente, muito pulsante. A minha filosofia de trabalho é o seguinte: eu não preciso ganhar muito de uma só pessoa, cobrando um valor alto. Exames não é barato. Tem todo um custo associado, tem equipamentos, tem profissionais envolvidos no processo, tem a responsabilidade de estar liberando aquele resultado. Então tudo isso agrega valores. Então o exame ele não consegue ser barateado. Apesar de que às vezes a gente encontra alguns concorrentes desleais,
que acabam barateando demais, mas cuidado com o que for barato demais. O ponto é que o que eu enxergo como o nosso maior diferencial é o fato de que a gente populariza o preço e mantém uma excelência no trabalho. Sabe aquela história do bom e barato não existir? Nem sempre vai ser assim. Porque a gente consegue. E por que a gente consegue isso? Porque a gente faz porque ama. É a minha vida ali. A biomedicina, a Qualivida e Barrinha, sabe, dentro de um liquidificador se torna uma coisa só, por assim dizer. Então, a gente consegue, e os nossos colaboradores assimilam essa mesma percepção. Eles fazem com excelência, fazem com prazer, fazem porque gostam. Então, a gente tem um preço acessível à população com nível de qualidade elevado. Sabe, a gente se destaca no mercado porque eu não quero ter muito de uma só pessoa, que foi como eu iniciei essa fala. Eu preciso que essa pessoa esteja satisfeita com esse serviço e volte em outra oportunidade e nos indique para um amigo, para um parente. O que eu quero ter é rotatividade, sabe? Então, acredito que um dos grandes diferenciais nossos seja esse, um preço acessível à população com uma máxima qualidade no trabalho que está sendo prestado ali. E a nível de perspectiva de futuro, cara, sinceramente, eu imagino a Qualivida ainda no cenário do brejo paraibano, com expressão no brejo como um todo, e também, por que não dizer, na Paraíba. Eu ainda penso muito alto, a gente tem muito a crescer. A gente tem profissionais que estão ao nosso lado, que também tem essa mentalidade futurista, não pensa apenas em fazer o atendimento e acha que para por ali, muito pelo contrário. Inclusive, essa é uma das parcerias que a gente está fechando agora. Profissionais de extrema competência, qualidade, que pensam no amanhã, que pensam no engrandecimento da empresa. A gente está com um projeto, e aí também isso eu falo em primeira mão, a gente está com um projeto de expansão até para a capital. Recebemos convites para abrirmos filiais da nossa empresa em João Pessoa. Tamanha a qualidade, o reconhecimento, o nível de confiança que não só a população, mas outros profissionais atingiram a nosso respeito. Então, as nossas perspectivas de futuro são essas. A gente temos muito a crescer e dentro do cenário do brejo paraibano, a Qualivida vai ser muito falada ainda. A Qualivida já é muito bem falada, né? Então, é só a questão de crescer mais mesmo, né? Que eu acredito com esse seu olhar mais direcional agora, porque você antes tinha que ficar olhando para o laboratório municipal, olhando para a Qualivida, e agora você tem o foco na Qualivida, você vai conseguir desenvolver ainda mais do que você imaginou lá atrás, talvez, e trazer para a Qualivida aquilo que realmente ela é, um grande projeto, né? E aí, olhando para trás, né, em toda essa sua jornada, da família humilde, a sua própria clínica, qual é a principal lição que você leva e que gostaria de compartilhar com quem está hoje em uma situação de grandes dificuldades ou até mesmo pensando em uma mudança ali radical de carreira? Perseverança. Eu acho que a gente tem boas ideias, a gente até começa no caminho, mas muitos de nós somos bombardeados por diversos tipos de situações, agradáveis e desagradáveis, boas e ruins. E em muitos momentos, tais situações fazem com que a gente desista no meio do caminho. Então, o que eu posso dizer é que o projeto que você tenha em mente, o que você planeja para você mesmo, coloque primeiro diante de Deus e persevere. Acredite em você mesmo. Seja o maior incentivador das suas próprias ideias. Porque a partir disso, as portas se abrem, o universo ele conspira a seu favor quando você persevera. Eu acho que essa é a palavra, esse é o conselho que eu poderia dar. Começou, vai até o fim. Vá até o fim. Ah, mas deu errado. Mas você só sabe que deu errado se der errado porque tentou.
porque fez e não porque se acovardou. Então, eu tenho isso comigo, eu sou perseverante, eu sou um lutador, um batalhador, e eu acho que esse é o maior conselho que eu poderia dar para alguém. Olha, tá com um projeto, executa. Tá pensando em fazer algo, planejou, executa e não para no meio do caminho, segue em frente, que tem bons resultados. Excelente, uma excelente mensagem a se deixar. Acho que perseverança é uma coisa que todo mundo deveria ter. Você perseverou muito, você não desistiu quando muitas pessoas talvez quisessem que você desistisse, né? E chegou onde você está hoje. E é o profissional bom que você é hoje, né? E sendo esse profissional excelente, com toda a maturidade que você conseguiu nesses últimos anos, o que é que você diria para aquele Barrinha que iniciou lá como auxiliar de serviços na área da saúde, limpando o chão do hospital, mas que tinha um sonho, né, de prestar um serviço de qualidade para as pessoas que procuravam a saúde, né, tratando as pessoas da forma como elas devem ser tratadas. Com essa maturidade, que você diria para esse Barrinha? Você me coloca numa situação delicada, porque olhando para o passado e vendo os frutos de hoje, eu olharia lá para trás e diria: Barrinha, persevera, porque tu vai conseguir. Eu acho que era isso que eu diria. Excelente. E aí, é com essa mensagem que você deixou para as pessoas que estão aí querendo talvez empreender, que estão querendo mudar de profissão, que estão tentando trilhar um caminho, né, próximo talvez do que você trilhou. Com essa mensagem que você deixou para aquele Barrinha, né, não desistir lá atrás, que eu acho que foi talvez muito importante na sua trajetória. E a gente finaliza as perguntas, né? Sou muito grato pela sua vinda aqui hoje ao Abananados. E o que a gente pode dizer é que a Qualivida, né, ela vai crescer, né, e a gente espera que ela cresça muito e que seja realmente reconhecida e conhecida a nível na Paraíba, e quem sabe depois a gente possa, né, talvez expandir isso um pouco mais. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, foi uma experiência nova para mim, nunca participei de nada parecido com isso aqui, adorei, parabéns pela estrutura, parabéns pela forma como conduz o diálogo, e gostei demais de tudo isso aqui. Dizer que foi uma grande honra, e eu finalizo minhas palavras, sobretudo, agradecendo a Deus, que é o dono da vida, é quem não cai apenas um fio da nossa cabeça, do nosso cabelo, se não houver ali uma permissão divina. Então, independente das crenças, cada um é livre para crer no que achar conveniente. Mas dentro dessa liberdade religiosa, eu posso expressar a minha fé dentro do nosso Estado Democrático de Direito e dizer que Deus, acima de tudo e de todos, persevere colocando seus planos diante de Deus. E o mais Ele fará por cada um de nós. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, e eu gostaria de complementar dizendo: por mais que a sua fé seja diferente, mas pelo amor de Deus, tenha fé em Deus. Porque Deus é maravilhoso. Eu amo amar Deus, e eu acredito que, independente da religião, desde que você ame Deus e acredite nele de todas as formas, será transformador isso na sua vida, né? Respeito nossos irmãos ateus, mas se puderem, né, mudar um pouco a sua concepção, a gente agradece. E é isso, muito obrigado, Barrinha. A gente olha agora para as nossas câmeras para nos despedirmos do nosso público. Gente, esse é o episódio 145 do Abananados Instacast. A gente conta, claro, com a sua audiência para esse e para os próximos episódios. Até a próxima semana, se Deus quiser.